Exaltado e engrandecido seja nosso Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esse texto nós não projetamos, para que os irmãos possam não perder o costume de examinar a Escritura, de achar os textos. Filipenses capítulo 2, verso 12 ao verso 18. Assim diz o texto sagrado: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O 15, para preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. 17. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai de misericórdia e graça, santo é o teu nome. Nós louvamos e bendizemos, declaramos as tuas maravilhas, porque és Deus, és Senhor, e não há absolutamente nenhum além de ti. Tu és fogo consumidor, tua palavra, ó Deus, esmiuça a penha, penetra ao ponto de separar alma e espírito, junta em medula, não retorna sem que antes cumpra o propósito pelo qual fora enviada. Estas são algumas das afirmações que encontramos no texto sagrado, na revelação especial do Senhor. Nós encontramos aqui também, ó Deus, que tão poderosa é a tua palavra, que somente ela pode descedentar nossa alma, somente ela pode restaurar nossa alma. E nós te imploramos, ó Pai, que nesta hora fale conosco, com um instrumento imperfeito, com instrumentos imperfeitos que falam e que a ouvem, que apesar de nós, teu Espírito Santo promova compreensão e também cumprimento dela, Senhor, obediência irrestrita. Ajude-nos, ó Deus, tanto aqueles que falam, quanto aqueles que ouvem, que possamos ser iluminados por Teu Espírito Santo. Tudo isso para a glória e honra de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Agora, semana passada falei que estávamos encerrando a sessão que começou no capítulo 1, no versículo 1, e foi até o versículo 11. Agora nós temos, nesses últimos versículos, do 12 ao 18, uma espécie de confirmação, uma espécie de resumo, de síntese, de tudo que o apóstolo Paulo vem falando nesse capítulo 2. Ele é extremamente importante na carta. O capítulo 2, ele traz consigo algumas coisas que são faladas no capítulo 1, e nos capítulos posteriores ele é meio que chave para toda a carta,
porque ele fala sobre o Evangelho de Cristo. Ele fala do poder transformador do Evangelho, das benesses do Evangelho, e também fala das demonstrações para aqueles que já foram alcançados por este Evangelho. Esse texto que nós lemos, ele começa no versículo 12 com a seguinte expressão: assim. O apóstolo Paulo tem costume de fazer isso. Ele usa essa expressão ou outras, como por exemplo, portanto, para dar ênfase no que ele falou antes. Então aqui nós não vamos encontrar novidades ou coisas diferentes do que ele já vinha falando na carta, sobretudo no capítulo 2. Mas nós encontraremos aqui outras abordagens confrontadoras, perscrutadoras, encostando os crentes de Filipos no canto, deixando-os de fato numa situação em que eles obedeciam, ou eles demonstravam-se de fato ser seguidores de Jesus Cristo com as suas práticas e as suas condutas, ou eles, por outro lado, demonstravam-se não serem seguidores de Jesus Cristo. Então nós insistimos no seguinte tema: algumas verdades do Evangelho de Jesus Cristo, apresentando hoje privilégios e responsabilidades. Não colocamos aquela introdução do tema, epístolas da prisão, Filipenses, aquele texto geral. Nós colocamos já o texto específico de hoje. Algumas verdades do Evangelho de Jesus Cristo, privilégios e responsabilidades. Tanto os privilégios quanto as responsabilidades já foram apresentadas anteriormente. Elas são aqui reforçadas, demonstrando assim de fato que o apóstolo Paulo não tem outro assunto para tratar, sem que esse fique muito bem claro e definido. Não dá para passar para o próximo degrau, sem que esse esteja muito claro para esses crentes. Não dá para falar lá no capítulo 4 sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento, se a mensagem do Evangelho não for plenamente compreendida por eles. Porque essa paz que excede todo entendimento não está disponível para todos, apenas para aqueles que de fato foram alcançados pelo Evangelho. Apesar de ter colocado privilégios e responsabilidades, na minha exposição eu os inverti. Falarei primeiro das responsabilidades. Esse é o nosso primeiro argumento: responsabilidades. Como eu disse, aqui há um reforço. A água desceu pelo cano errado aqui, pelo lugar errado. Lá no capítulo 1, no versículo 27, o apóstolo Paulo já fala das responsabilidades para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Ele diz assim no início do versículo 27 do capítulo 1: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele está insistindo neste ensino, viver de modo digno do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é de fato o nosso Salvador, é o nosso Redentor, como lemos hoje e cantamos, é o Cordeiro que foi morto em favor dos nossos pecados, mas Ele é também nosso Senhor, é aquele quem rege e governa a nossa vida, e a nossa vida deve ser pautada tanto pelo Salvador e Redentor Jesus Cristo, quanto pelo seu senhorio. Ele, no capítulo 2, ele enfatiza ainda isso mais, o que significa viver de modo digno do Evangelho. Eu vou parafrasear aí no capítulo 2, o verso 1. Depois, o 2 e o 13 eu vou ler conforme está no nosso texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, como seguramente há. Se há algum apelo persuasivo que emana do amor, como seguramente há. Se há algum relacionamento com o Espírito Santo, como certamente há. Se há entranhados afetos de misericórdia, como certamente há.
para aqueles que de fato foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Ele continua, no 2 em diante: completai a medida de minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se você tem o verso 3, aí do capítulo 2, poderia ler comigo: nada façais não tenha cada um em vista, o verso 4, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora, no final, na parte em que nós lemos hoje, no final desta sessão, há essa espécie de reafirmação de tudo isso. Eis aqui já o motivo de oração, uma petição que nós deveríamos fazer constantemente ao Senhor. Senhor, permita-me viver de modo digno do Evangelho a que fui alcançado. Eis aqui algumas sugestões de do que eu devo pedir ao Senhor, ou o que significa viver de modo digno do Evangelho. Não fazer nada por partidarismo ou por vanglória, fazer tudo por humildade, considerar o outro superior a mim mesmo, não ter em vista nada o que é propriamente meu, nem a minha vida, nem o ar que eu respiro, nem as minhas preferências e vontades e gostos, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento. Ó Senhor, que desafio! Eu precisaria, talvez como Daniel, fazer essa prece 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer, para que o Senhor me alcance de forma tal, me preencha de maneira tal, que eu possa minimamente viver do modo digno deste Evangelho. Vou apresentar aqui pelo menos 3 propostas que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse trecho, reforçando esse modo digno do Evangelho, esta responsabilidade que nós temos ante o Evangelho de Jesus Cristo, que não é um Evangelho adocicado que é oferecido por aí, que não é uma palavrinha de autoestima, de motivação, é uma palavra impactante, desafiadora, confrontadora do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém foi morto para que nós pudéssemos ser salvos. Coisa muito séria aconteceu na história, um altíssimo preço foi pago, para que nós hoje o negligenciemos, e achemos que esse nosso salvadorzinho é gente boazinha, compreensivozinho, e que aceita qualquer coisinha nossa, que aceita as migalhas do nosso tempo e da nossa devoção, e que é apenas... O nosso relacionamento é apenas marcado pelo utilitarismo, naquilo que nos é conveniente, naquilo que nos é necessário. Então o Evangelho é importante para nós, então Jesus é relevante para nós, mas quando Ele reivindica a prioridade, o seu reino, a sua justiça, quando Ele apresenta para nós ordens que devem nortear a nossa vida, que são ordens que são uma verdadeira contracultura, que confrontam a nossa natureza, aí nós relativizamos nosso relacionamento com Ele. Aí a exigência é muito grande, esse pastor só cobra a gente, que mensagem é essa? Ouvintes de Jesus Cristo, lá naqueles dias, assim como registrou João no capítulo 6, ouvindo o sermão de Jesus, já não estavam suportando a sua palavra, duro é este sermão, diziam uns para os outros, até mesmo dentre os seus discípulos, não ainda os 12, mas dentre aqueles 70 e tantos outros, não estavam suportando a palavra, o Evangelho de Cristo. Na hora de comer o pão multiplicado e os peixes, nós estamos juntos, Jesus Cristo, mas quando Jesus diz que Ele era o pão vivo que desceu do céu, e que eles deviam se ater a Ele, e não aquilo que Ele poderia fazer, a mensagem começou a mudar o tom. Seguir Jesus parecia não ser tão mais agradável, a ponto de todos, diz o texto, lhe abandonarem, ficarem apenas os 12. E Ele pergunta para eles:
vocês também querem me abandonar? Três propostas que o apóstolo Paulo apresenta, mais do que isso, 3 imperativos que correspondem à nossa responsabilidade diante desse evangelho que custou sangue inocente. Primeiro imperativo: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver, crescer, aprimorar, amadurecer em santidade e consagração pessoal. Aqui não tem nada a ver com a justificação, que foi uma obra exclusiva do Senhor, um ato único acontecido na cruz do Calvário. Mas após esse resgate, esta justificação, pecadores terem sido declarados justos, devedores serem declarados agora com a sua dívida quitada, tem a obrigação, a responsabilidade, o desafio de desenvolver-se em santidade a partir dos recursos que recebe do Senhor. Tem tudo a ver com o evangelho. Esse tipo de conduta, esse tipo de vida, esse tipo de empenho pessoal comprova de fato o evangelho, confirma o evangelho, demonstra o evangelho. De acordo com o texto, não há muitas outras maneiras de demonstrar de fato que temos parte com Cristo, porque quando nós retornamos ao evangelho, nós vemos esse desafio o tempo todo. Nós vemos esse mesmo apóstolo que está preso na masmorra, provavelmente com seus dias contados, provavelmente porque ele não sabia. Nós já sabemos do desfecho, mas ele ainda não sabia. Ele vai dizer em muitos outros lugares o quão ele era interessado, o quão ele era, é mais do que isso, empenhado em cumprir sua carreira, em crescer em santidade, em reconhecer suas falhas, suas fraquezas. São os frutos que evidenciam a árvore, não são nossas declarações, por favor. Não são nossas declarações, não é o nosso histórico familiar. Nós não somos como gado, aquele gado PO puro de origem. A vida que os nossos pais tiveram não adocica a nossa entrada no céu. Os nossos irmãos mais velhos na fé, os nossos antepassados, não abrem as portas do céu para nós. É totalmente individual. E eu, na minha vida, preciso comprovar os frutos, de fato, de ter sido alcançado pelo evangelho transformador da graça de Jesus Cristo. Se estamos de fato ligados a Cristo, se o evangelho nos alcançou, não pode haver outro resultado, senão os frutos apropriados e frutos em abundância. Dentre os muitos textos que vieram à minha mente, eu escolhi de João, quando Jesus Cristo diz o seguinte, atentem-se ao texto sagrado. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E finalmente, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11 vezes nesse pequeno trecho o verbo permanecer é repetido. Em particular,
no versículo 4 ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E se nós permanecermos em Cristo, não tem outro resultado, não tem outra demonstração, de acordo com esse texto, de que de fato nós permanecemos em Cristo. Nós nos tornamos seus discípulos e produzimos frutos, muitos frutos. Segundo lugar, um segundo imperativo dentre as responsabilidades dos crentes de Filipos, e naturalmente as nossas e da igreja de Cristo espalhada: vivei sem murmurações e contendas. Vivei sem murmurações e contendas. Vê-se nos escritos do apóstolo Paulo uma grande preocupação com a unidade da igreja. Talvez os escritos mais óbvios sejam nas cartas aos Coríntios, mas nós encontramos em muitas outras cartas, praticamente em todas as cartas, quando o apóstolo Paulo vai mencionar alguma exortação em relação à igreja, seja até mesmo nas epístolas pastorais, quando está falando com Timóteo, por exemplo, ele vai falar da unidade da igreja. Ele vai apresentar recomendações que vão auxiliar na comunhão da igreja, e ao mesmo tempo como ele se preocupa com a ausência dessa comunhão e dessa unidade. Dentre muitos escritos do próprio apóstolo Paulo, eu vou destacar apenas a que eu julgo ser a mais contundente de todas, quando ele fala sobre esse modo digno do Evangelho, dessa responsabilidade nossa. Na carta aos Gálatas, ele diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, porque pregar a cruz, o evangelho, é escândalo. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O Novo Testamento, meus irmãos, está repleto de instruções quanto ao mal ligado à murmuração, ligado à contenda. Nós temos Tiago falando um trecho grande, impactante, confrontador também, quando ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Esse aqui é o versículo 15, né? Paulo diz assim, antes de falar de Paulo, deixa eu falar de Tiago. Tiago vai falar muito sobre a língua, sobre o que falamos. Quem consegue dominar sua língua é perfeito varão. Ele diz que um pequeno leme rege uma embarcação enorme, e assim também esse pequeno órgão que está entre os nossos outros órgãos, e que são ao mesmo tempo, ou podem ser ao mesmo tempo, instrumentos de bênçãos e de maldição. Aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo vai dar esse imperativo: vivei sem murmurações e contendas, e no versículo 15 ele diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como filhos da luz. No comentário da Bíblia de Estudo de Fé Reformada, de Herança Reformada, nós encontramos o seguinte comentário: o testemunho da igreja depende da unidade e de terem o mesmo sentimento. Um corpo de crentes em luta uns com os outros gera acusações do mundo que os observa. O apóstolo Paulo usa aí uma expressão de viver de maneira inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aí o comentário da Bíblia diz o seguinte: essa é a descrição da cultura que envolve a igreja. Essa geração pervertida e corrupta não são os nossos irmãos. Não deveriam e não devem ser os nossos irmãos. Não devem ser aquelas pessoas que estão próximas de nós, que falam conosco, que conversam conosco na porta da igreja, nos corredores. Esta é a descrição da cultura que envolve a igreja. Os crentes devem se manter separados dessas perversões e resplandecer como luzeiros no mundo. A murmuração e a contenda não devem ser nomeadas entre os crentes. Não dá para nós negligenciarmos o Evangelho, pervertermos o Evangelho, desonrarmos aquele que nos resgatou, para ficarmos bem com aqueles que murmuram, com aqueles que vivem de modo indigno, tentando até nos perverter. Nós muitas vezes, para ter a simpatia das pessoas, nós não as confrontamos, e nós assim permitimos que pequenas fagulhas venham a alcançar o corpo. Pequenas corrupções, pequenas podridões, um pedacinho de ferrugem venha nos alcançar. Um pequeno cupim que vem nos alcançar, vem ruir nossa comunhão, nossa unidade, para a vergonha nossa. Que deveríamos ser luz justamente para aqueles que vivem dessa forma. No livro Criados para a Alegria, o livro que nós estamos usando nos encontros das sociedades internas, todas as mulheres aqui, todos os homens lá, estamos estudando o mesmo livro, chama-se Criados para a Alegria, como o Evangelho impacta homens e mulheres, identidade e prática. No capítulo 2, quando fala sobre o comportamento masculino transmitido, que nós temos que ensinar os nossos filhos, meninos, a se tornarem homens, e os homens, conforme as Escrituras, se distinguem em vários aspectos, e esse aqui que me chamou muito a atenção. E o autor do livro, ao fundamentar a sua tese, ele pega um trecho do livro do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, quando fala do cavalo e o garoto. Eu acho que essa é a tradução, é isso? The Horse and His Boy. Eu nunca vi o livro na mão. Ele diz o seguinte, abre aspas: pois isto é o que significa ser rei. Na realidade, ele traduz isso para dizer o que significa ser homem. Então, eu já vou trocar aqui. Onde tiver rei, eu vou colocar homem, segundo a Escritura. Pois isto é o que significa ser homem: ser o primeiro em todo ataque desesperado, e o último em todo recuo desesperado. E quando houver fome na terra, como deve haver de vez em quando nos anos maus, vestir roupas finas e rir mais alto do que qualquer homem em seu país diante de uma refeição minguada. Eu preciso relembrar disso constantemente, porque senão eu dou vazão ao meu coração e eu passo a murmurar diante das situações adversas. Como isso falou o meu coração, meus irmãos. Como isso tem sido um instrumento do Senhor para confrontar aquele apetite que eu tenho muitas vezes de reclamar. Eu não posso reclamar, isso não é coisa de homem, crente, isso não é coisa de crente, porque não deve se nomear entre nós a murmuração, observar só os pontos negativos. Se alguém está fazendo isso perto de você, não se contamine por isso. A refeição está minguada, mas seja agradecido por ela. Seja agradecido por ela. As situações estão difíceis, há contratempos. Não seja aquele que destrói tudo com palavras de maldição, de murmuração, de contenda, trazendo enfraquecimento, roubando a esperança das pessoas.
E o apóstolo Paulo escreve isso num contexto, vocês sabem, plenamente adverso. Ele está aprisionado e não solta aqui nenhuma murmuração, nenhuma reclamação. Alguém pode dizer, mas quando ele chega mais próximo do fim da sua vida, aprisionado, ele vai escrever na segunda carta a Timóteo um monte de reclamação. Ele não faz. Ele está abrindo o coração para o seu amigo na fé, o seu filho na fé, melhor dizendo. Quando diz, procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo o amado do presente século, me abandonou. E aí ele vai dando, Demas foi para, esqueci agora. E ele vai dizendo que ele estava sozinho, e ele precisa da capa, porque é muito frio naquele calabouço, e os rolos dos livros que ele precisa, ele pede para Timóteo. Ele apresenta ali um testemunho, dizendo, na minha primeira defesa, ninguém veio em meu favor, mas Deus não lhes ponha isso em conta. Ele não está reclamando da igreja. Ele sabe que os falsos que estão lhe criticando terão a sua paga, como ele diz lá, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, que Deus lhe dê a sua paga. Eu não vou ficar murmurando contra Alexandre o latoeiro, eu não vou ter o meu ministério pautado no Alexandre o latoeiro, eu vou seguir cumprindo cabalmente o meu ministério. E ele diz lá, que de todas as ameaças, Jesus o livrou da boca do leão. É assim. Em terceiro, irmãos, eu não estou nem olhando o relógio lá, eu preciso terminar isso hoje. Terceiro imperativo dentro dessas responsabilidades: preservai a palavra da vida. Refere-se ao Evangelho, meus irmãos. Preservai a palavra da vida. Vocês receberam, como nós veremos daqui a pouco. Preservem o Evangelho como declaração do significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e aos seus ensinos fomentadores de vida, alicerçados na obra salvadora de Cristo. Quem disse isso foi William Hendrickson. Eu vou repetir. Refere-se ao Evangelho como declaração do significado da morte e da ressurreição de Jesus, e aos ensinos fomentadores de vida, alicerçados na obra salvadora de Cristo. Se nós pudéssemos minimamente imaginar o preço que Jesus pagou, no mínimo, nós nos envergonharíamos, muitas vezes, pelo tipo de vida que nós levamos. Como eu disse semana passada, eu vi do reverendo Heber Júnior, certa ocasião, há pouco tempo agora, num trecho de uma mensagem dele, ele falando que nós não temos condições de nos indignar, porque indignidade ou indignação tem que ter quem tem dignidade. Nós não temos dignidade, nós não possuímos dignidade. Foi cantado hoje um texto de Apocalipse: digno é o Cordeiro, ele pode se indignar. No máximo, a nossa indignação deve ser pela afronta feita em relação a Ele, aquilo que indigna o Senhor. Aí no capítulo 1, verso 27, se você tem, você poderia reler comigo, por favor. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo vermos, ou estando ausente, ouça tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé e no Evangelho. Preservai a palavra da vida. O verso 6 vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E nós nos dizemos seus seguidores.
como eu disse, no mínimo, vergonha. No mínimo, coragem de vergonha. Vamos agora para o nosso outro efeito do Evangelho. Uma outra verdade do Evangelho, que é resumida ou reforçada aqui nesse trecho, que são os privilégios. Não preciso me demorar neles, porque esses nós temos muito mais facilidade, nós temos muito mais afeição por eles. Nós todos não temos dificuldade de afirmar na nossa salvação em Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro privilégio, que é reforçado aqui, está logo no início. Muito amados, é assim que o apóstolo Paulo lhes trata: irmãos falhos, imperfeitos, pecadores, corruptos como quaisquer outros, mas em Cristo Jesus, muito amados. Comentarista, o Hendrickson diz: vós, a quem Cristo ama, se referindo aos filipenses, e eu também, com um amor que é por demais profundo, permanente, inteligente e determinado. Tudo o que foi escrito nesses textos que eu li agora, do verso 6 ao verso 8, sobre a humilhação de Cristo, foi expressão de obediência irrestrita de Jesus Cristo ao Pai, e amor, muito amor. Seu sacrifício é prova de seu amor, sua humilhação, sua entrega voluntária, sua morte de cruz, são evidências e comprovações do seu amor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No Evangelho de João, no início daquela caminhada final, quando Jesus está no cenáculo com os seus discípulos, João diz assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Segundo privilégio, salvos pela graça. Meu destaque inicial sobre as responsabilidades, eu me ative quando, aí no versículo 12, a eles devam desenvolverem a salvação que receberam com temor e tremor. Desenvolverem a salvação com temor e tremor. Eu não dei ênfase a essa salvação que eles receberam, agora eu quero dar essa ênfase. Era para desenvolver aquilo que eles receberam, eles não conquistaram. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Esses crentes receberam privilégios tremendos, maravilhosos, que são muito maiores e superiores a todos os compromissos e responsabilidades advindos desses privilégios. Quando nós comparamos o que recebemos do Senhor com o que Ele requer de nós, nós de fato concluiremos que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, porque é Ele mesmo quem se propõe a carregar por nós. Ele é que é o homem de dores e que sabe o que é padecer. Por suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre Ele. Em terceiro lugar, e acelerando com os dois pés, um outro privilégio: guiados pela vontade do Senhor. Eles são guiados pela vontade do Senhor. Versículo 13, encontramos: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vocês, filipenses, poderão sim desenvolver a vossa salvação, pois Deus é quem opera em vocês tanto o querer quanto o realizar. Vocês podem de boa vontade sentirem-se desafiados, empenhados em lutar, em pelejar,
em direção ao alvo, sem desistir, mesmo nos momentos mais difíceis, como o que eles estavam enfrentando, tanto o apóstolo Paulo quanto os próprios crentes de Filipos, perseguições terríveis do Império Romano. Vocês podem confiar, porque o Senhor há de levar a bom termo aquilo que começou em vocês. Eis a grande esperança e encorajamento para o crente. E qual é a grande esperança e encorajamento? É que o crente não está abandonado a si mesmo, mas ele é capacitado por Deus a obedecer. É responsabilidade do crente obedecer a Deus, mas o Senhor opera graciosamente na vida do crente, capacitando-o a obedecer, trazendo a pessoa ao consolo e ao confronto, tanto sendo consolado quanto confrontado, a não esmorecer. Embora sejamos ativos na santificação, nós descansamos também na ação graciosa do Senhor. Conclusão, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz assim no 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O apóstolo Paulo era aquele que tinha compromisso com o resultado. Se eu tiver que pagar todo o preço necessário para que vocês, de fato, em prol do serviço da fé de vocês, eu me sacrificarei. Farei o que estiver ao meu alcance, o que me for possível, para que vocês ofereçam o serviço genuíno da fé, demonstrem as marcas necessárias daqueles que seguem de fato a Jesus Cristo, cumpram as responsabilidades e apresentem os frutos daqueles que permanecem em Jesus Cristo. Paulo faz alusão aqui ao seu aprisionamento e possível martírio, com uma linguagem sacrificial lá do Antigo Testamento. A sua condenação à morte é comparada por ele como um sacrifício do Antigo Testamento. Ele faz isso em outros lugares na carta. Paulo está disposto a morrer ou a ser derramado como oferta, libação, em conexão com o sacrifício e o serviço que ele está chamando os crentes de Filipos a fazer. Eu me desgastarei, se necessário for, tanto que for necessário, para que vocês andem nessa novidade de vida. No 18, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrar-se e congratular-se significa que, embora a vida cristã seja repleta de alguns sacrifícios e desafios, responsabilidades muito grandes, deve haver alegria e regozijo. Vocês também devem se alegrar em se consumir para cumprir a carreira que receberam do Senhor, a serem encontrados dignos e fiéis daquele que vos chamou. Que o Senhor permita que nós nos empenhemos para viver de modo digno do Evangelho que fomos chamados, e que sejamos reconhecidamente aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, por nossa conduta e pelo cumprimento de nossas responsabilidades ante aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós.